Oi, pessoal! Vamos fazer agora a resolução da atividade 1 do segundo bimestre de vocês, certo? Sobre matriz. Então, a gente está dando início ao estudo, né? Esse novo conteúdo que é matrizes, certo? Então, aqui na primeira, escreva a ordem de cada matriz, certo? Então, aqui, pessoal, eu tenho nessa matriz A, ela tem o quê? Ela tem duas linhas e duas colunas, né? Então, a ordem dela é 2 por 2. Tudo bem? Bem facinho esse exercício. Vamos para B. No B, eu tenho 5 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz 5 por 3. Tudo bem? Na próxima, eu tenho quantas linhas? Uma só e 4 colunas. Então, uma matriz 1 por 4. E na última, é que saiu um pouquinho ruim a impressão, mas vamos lá. Ó, pessoal, a gente tem um elemento aqui, né? Esse x mais 1 aqui, por exemplo, ele é um elemento só, tudo bem? Vocês estão vendo que ele tá espaçadinho do 4, certo? Então, aqui eu tenho duas linhas e 4 colunas. Então, a matriz 2 por 4, certo? No exercício 2, ele pede para a gente determinar quem que é o valor do elemento, são os elementos, certo? Lembrando que a gente representa os valores da nossa matriz, os elementos por A e J, né? Sendo o I a linha e o J a coluna. Então, aqui a gente tem nossa matriz A. Ele quer saber o valor do elemento. Então, aqui tá A11, ou seja, qual que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, que é o 0. Aí, tamo lá. A13. Ou seja, primeira linha e terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna. 5, 7 décimos. AC. A31. Ou seja, terceira linha e primeira coluna. Então, vamos descer. Terceira linha e primeira coluna. É o valor aqui, π, né? E na D, A24. A2 por 4, desculpa. Então, o elemento está na segunda linha e quarta coluna. Segunda linha e quarta coluna. Raiz de 7. Prontinho. Então, aqui no exercício, no terceiro, a gente tem que o quê? Classificar as nossas matrizes, certo? Ela tem os tipos, a gente tem que classificar. Nos vídeos que eu passei para vocês, tem essa teoria também, né? Então, aqui no A, a gente pode ver que a minha matriz é formada por uma coluna, certo? Então, a gente vai chamar essa matriz de coluna. Na B, a minha matriz, ó, ela é formada por uma linha, certo? Então, a gente chama ela de matriz linha. E no próximo, ó, a gente tem o quê? Que o mesmo tanto de linha é o mesmo tanto de coluna, né? Então, seria de ordem 3, 3. Então, quando é assim, pessoal, mesmo tanto de linha de coluna, a gente chama de matriz quadrada, certo? Aqui nesse caso é de ordem 3. Então, agora no exercício 7. No exercício 4, né? A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo representa a temperatura observada no instante I do dia J, certo? Então, aqui, pessoal, cada elemento aqui é uma temperatura que foi medida, certo? Então, em 5 dias, em 3 instantes no dia, certo? Então, a gente tem que procurar aqui qual que é a temperatura mais alta, né? Então, a gente tem 35, 36, 37, mas a mais alta é aqui, 40,5, certo? Esse elemento aqui, o 40,5, ele é qual? Ele está na segunda linha e na terceira coluna, certo? Então, I, J. Então, ó, onde ali, o I,
do instante, né? Então, o I representa um instante, ou seja, aqui é 2, e o J representa o dia, que é 4, né? Coloquei errado aqui, pessoal. 4, quarta coluna, né? Então, aqui, qual que é o J? O J vale 4, né? Então, ou seja, aí na questão A, o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Então, foi em qual dia? O J representa o dia, né? Então, no quarto dia. O I representa o instante, no segundo, né? No segundo instante. Então, quando esse paciente teve a maior temperatura, foi no quarto dia e no segundo instante. Vamos lá para o próximo exercício. Observe a tabela e resolva as questões. Quantidade de títulos do cinema lançados por gênero em 2017. Então, nessa tabela, a gente tem os gêneros, né, de filmes que foram lançados em 2014 no cinema. Então, aqui a gente tem os lançamentos brasileiros e aqui os lançamentos estrangeiros, ou seja, filmes de outro país, e aqui tem os determinados gêneros de animação, documentário, ficção e o total aqui na última linha. Então, a gente tem que responder aqui as seguintes questões. A. Represente a tabela por uma matriz 4x2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, né? Então, ela tá aqui, ó. Só a gente pegar aqui na nossa tabela que ela já é 4x2 também, né? E transformar numa matriz. Vamos continuando. B. Nessa matriz, o que representa a quarta linha? Então, aqui, pessoal, total. O que representa, então, a quarta linha? É o total, né, de títulos de filmes que foram lançados no cinema em 2014, certo? A gente também tem que saber ler a nossa tabela, né? Ali, a primeira coluna. Então, aqui tá a primeira coluna. Então, foram os filmes lançados que são nacionais, né? Que são brasileiros. Aí, no último, o elemento da terceira linha e primeira coluna. É o 74, né? Então, o que tá dizendo esse 74? Foram os filmes, né, do gênero ficção, brasileiros que foram lançados em 2014, certo? Aqui nós tínhamos um exercício que envolvia a tabela periódica também, né, para mostrar para vocês que a matemática tá em todos os lados, certo? Então, vamos lá. A tabela periódica apresenta a distribuição dos elementos químicos de acordo com suas características e propriedades. As linhas da tabela periódicas, numeradas de cima para baixo, são denominadas períodos, e as colunas, numeradas da esquerda para a direita, são denominadas grupos. A distribuição dos elementos é feita da seguinte maneira: elementos que possuem o mesmo número de camadas de elétrons estão em um mesmo período, e elementos que possuem características físicas e químicas semelhantes estão no mesmo grupo, certo? Então, vamos lá na primeira questão. A. Qual é o número de períodos da tabela periódica? E os grupos? Então, se a gente for contar aqui na nossa própria tabela, a gente tem 7 períodos, né? E 18 grupos, certo? Ou seja, porque a gente tem 18 colunas, tudo bem? A. B. Quantos elementos pertencem ao terceiro período e ao quinto período? Bom, só vim olhar aqui o terceiro período, né? Ou seja, na terceira linha, todos esses elementos fazem parte do meu terceiro período. E do quinto? Só eu vim aqui e olhar quais são esses elementos, certo? Do quinto período. Aí a C. Qual é o símbolo do elemento? Tá, período 2 e o grupo 14. Então, ó, período 2, ou seja, segunda linha, e grupo 14, ou seja, na coluna 14. Período 2, grupo 14 aqui, C, o carbono, né? Próximo, período 6 e grupo 11. Então, tá aqui, período 6, sexta linha, e o grupo 11.
na 11ª coluna. É o ouro, né? O AU é ouro, certo? Próximo é período 5 e grupo 17, ou seja, na 5ª linha e na 17ª coluna, que aqui é o iodo, tudo bem? E aí na D aqui, indique a que período e grupo pertence o elemento do símbolo. Então aqui a gente tem o zinco. Aí vocês têm que procurar aí o zinco. Vamos achar ele aqui. Aqui ele. Então ele está no 4º período, ou seja, na 4ª linha, né? E no 12º grupo, na 12ª coluna, tudo bem? O cloro tá aqui. Ele está no 3º período e no 17º grupo. Tudo bem, pessoal? Bem simplesinho também, né? Até a próxima.